Fala, meu povo, o professor Thiago Luque na área, acompanhado da minha filha Helena Teixeira Luque. E o assunto da aula de hoje vai ser ela, a Revolução Francesa. Helena, por que essa revolução foi importante? Foi por causa dessa revolução que surgiu as escolas públicas e obrigatórias sem ligação com a igreja para formar cidadãos. É isso aí, galera, essa revolução é muito importante, vamos para a aula. É isso aí, meu povo. A Revolução Francesa ela é considerada a mãe de todas as revoluções. A primeira grande revolução popular da história. Lembrando que ela não foi a primeira revolução de caráter liberal, burguês e iluminista, porque teve a Revolução Inglesa antes dela. Porém, a Revolução Francesa ela se destaca como a primeira grande revolução realmente popular da história. E vale lembrar que é a Revolução Francesa que delimita a idade moderna e a idade contemporânea, essa que nós vivemos, justamente por causa desse caráter popular que eu estou falando para vocês, né? Nós vamos entender a Revolução Francesa começando pelos seus antecedentes. Lembra daquela tretazinha que eu sempre falo, ó, quiser estudar uma revolução, você tem que ter uma noção de como que era antes dessa revolução. O que levou a acontecer essa revolução? Então nós temos uma sociedade francesa estamental, ou seja, dividida em classes sociais determinadas pelo nascimento. Basicamente você tinha 3 classes sociais que lá eles chamavam de estados sociais. O primeiro estado era formado pelo clero, cerca de 1% da sociedade francesa, e aí você tinha o alto clero que vivia com todo aquele luxo de nobreza e o baixo clero que é basicamente o padre que ficava na igreja aí tendo contato com seus fiéis. Você vai observar que vai ter participação do baixo clero nessa revolução também. O segundo estado somava-se mais ou menos 2% da população e os nobres, a nobreza. E aí você tinha 3 tipos de nobreza. A nobreza cortesã ou palaciana. Essa nobreza é aquela nobreza que vivia na capital, Paris, ali nos palácios em volta do rei, que cercavam o rei no Palácio de Versalhes, que fica logo ali próximo de Paris. Você tinha uma nobreza provinciana, é aquela velha nobreza rural, a nobreza feudal do restante da França. E você também tinha uma nobreza de toga, a nobreza togada, é aquela nobreza que é uma nobreza adquirida. Você não era nobre aqui de tradição nobre, sim uma nobreza comprada ou concedida pelo rei. Basicamente você tem a nobreza da espada e a nobreza de toga, né? Porque eu já estou falando de um período que a burguesia já ascendeu há bastante tempo, o próprio iluminismo, as ideias liberais. Então a burguesia já é uma classe social forte e parte dessa burguesia já entra aí como nobreza de toga, já que adquire título de nobreza a partir da compra. E por último, 97% da população francesa era formada pelo terceiro estado. O terceiro estado, que é basicamente formado pela burguesia de modo geral, nem toda a burguesia conseguia esse título de nobreza. Você tinha os vilões, aquelas pessoas que viviam nas vilas e cidades, né, que já viviam nas cidades, porque eu já falei do renascimento comercial urbano antes para vocês, e também a grande massa da sociedade francesa, que é a sociedade camponesa, aqueles que eles vão chamar de sans-culottes ou sem-culottes, que é basicamente uma peça de roupa do vestiário da época, que era reservada apenas para os nobres, portanto, os sans-culottes, ou seja, aqueles que não têm culottes, era realmente pobre, era realmente ferrado. Então era aí a sociedade camponesa dentro de uma estrutura feudal ainda, tá ok, gente? Nós estamos falando aqui de uma sociedade do antigo regime, uma sociedade característica da sociedade feudal. Juntando isso, porque desgraça pouca é bobagem para a grande massa da população francesa, lembrando que nós temos uma população aí de média de 25 milhões de pessoas, onde a grande maioria era o terceiro estado. Lembrando que nessa sociedade, apenas o terceiro estado estava incumbido de pagar impostos. Em outras palavras, toda a estrutura governamental francesa era sustentada pelos impostos pagos pelo terceiro estado. Nobreza e clero tinham privilégios feudais. Associando a isso aí, como já ia dizendo que desgraça pouco é bobagem, nós temos aí graves crises financeiras que o rei, a família Bourbon de Luís XVI, vai atravessar. Quais são essas crises? Crise de guerras muito caras, o rei Luís XVI, a família Bourbon vai se envolver em várias guerras na Europa, a Guerra dos 7 Anos,
a Guerra de Sucessão da Áustria, guerra contra a Inglaterra, vai financiar a independência dos Estados Unidos. Tudo isso aí vai exaurir completamente os cofres do governo e também você vai ter uma grave crise de abastecimento de alimento, uma crise alimentícia, porque chuvas, colheitas ruins vão estragar muitas plantações e aí vai afetar principalmente as classes mais pobres. Lembrando que crise de abastecimento de alimento vai afetar principalmente quem é mais pobre. Por isso a França estava vivendo realmente um verdadeiro inferno astral, né? Estava um barril de pólvora para uma revolução e essa revolução começa a se desenhar quando, em 1789, o rei resolve convocar a Assembleia dos Estados Gerais. E essa foi a solução encontrada pelo rei Luís XVI, orientado por ministros como Turgot e Necker, para resolver o problema da França. Convocar a reunião dos Estados Gerais, ou seja, a Assembleia dos Estados Gerais, que basicamente ela era uma reunião composta por deputados, representantes de todos os estados, os 3 estados da sociedade francesa. Essa reunião, ela era consultiva, ela não tinha poder de decisão. Já fazia mais de 150 anos que ela não era convocada na França, já era uma coisa nova, o simples fato de convocar essa assembleia por si só, né? Só que a função dessa reunião era ajudar o rei a tomar uma decisão sobre um problema específico, nesse caso o problema econômico. No dia 5 de maio de 1789, se reuniram no Palácio de Versalhes os representantes dos 3 estados. E aí começam as tretas. Por quê? Primeiro e segundo estado sugerem o aumento de impostos pago pelo terceiro estado, baseado naquele velho direito, naquele velho sistema feudal que dizia que o primeiro estado, o clero, responsável pelas almas, o segundo estado, a nobreza, responsável pela defesa da sociedade, os belatores, né, os lutadores, e o terceiro estado representado é responsável pelo trabalho, pela produção. Se eram eles que tinham que produzir e trabalhar, eles mesmo que tinham que pagar esses impostos. Só que na esteira do iluminismo, nós tínhamos o terceiro estado dizendo que não. O que tem que acabar, na verdade, na França, era os privilégios do primeiro e do segundo estado. Então você já tinha aí uma diferença de interesses. Só que essa coisa começa a piorar mais ainda com o tipo de votação que era determinado nessas reuniões. Porque, tradicionalmente, cada estado representava um voto, como se eles estivessem divididos em câmaras, né? Então nós tínhamos aqui 2 votos contra 1, se fosse desse jeito a votação. Só que o terceiro estado ele vai exigir que a votação fosse por cabeça, ou seja, por deputado, já que ele era a grande maioria da representação daquela Assembleia, porque representava a maior parte da sociedade francesa. Então eles conseguiriam vencer essa aí de lavada. E o rei, então, tenta controlar essa situação, cancelando a reunião para tomar essa decisão sozinho. E, obviamente, esse rei não ia comprar briga com a nobreza e com a igreja. Então, muito possivelmente, ele tomaria a decisão em desvantagem para o terceiro estado. Ele vai cancelar essa reunião. O povo, o terceiro estado, pistola, então, vai se reunir próximo até o Palácio de Versalhes em Assembleia Nacional Constituinte. Cara, vai ser uma bosta. E foi aí que no dia 17 de julho de 1789, o terceiro estado, muito pistola, se organiza em Assembleia Nacional Constituinte. Eles vão ocupar o Clube da Pela, ou seja, uma quadra de esporte que havia ali próximo do Palácio de Versalhes, e prometendo, terceiro estado, baixo clero reunido junto também, prometendo só sair dali com uma Constituição feita e obrigando o rei Luís XVI a respeitar essa Constituição. Esse é o momento do juramento da Pela. Eles sairiam dali com uma Constituição ou todo mundo morto. Obviamente o rei delicadamente manda tropas para lá, né, para dissolver e espanar todo mundo ali do Clube da Pela, o que não vai resolver, porque as tropas que estavam em Paris não eram fortes ou numerosas o suficiente para tomar conta desse povo todo que já estava despirocado. Paralelo a essa confusão que está acontecendo aqui no Clube da Pela, os Boca Nervosa, o Sans-Culotte, o povão mesmo, resolve partir para o movimento armado, que no dia 14 de julho de 1789, a população francesa, o Sans-Culotte, o povão mesmo, vai invadir, tomar a Bastilha. O dia 14 de julho é justamente considerado o dia da Revolução Francesa. O povo na rua,
cantando lá a Marseillaise, no caso o hino revolucionário francês, que é o hino da França até hoje. Français, ne soyons plus esclaves, sous le drapeau rallions-nous. Sous nos pas, brisons les entraves, 89, réveillez-vous. E gritando palavras de ordem como igualdade, liberdade, fraternidade, o famoso lema da Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, o povo vai destruir a Bastilha. E a queda da Bastilha ela tem dois significados importantes. Primeiro, um significado político. A Bastilha, na verdade, ela era uma prisão onde o rei guardava ali seus inimigos políticos. Então, destruir aquele símbolo de opressão já seria por si só uma revolução. Além disso, era na Bastilha que o rei guardava ali, mantinha um paiol de munições. Então agora o povo, quando ele destrói a Bastilha, invade e destrói a Bastilha, ele está armado com muita raiva e agora com munição. E vai tocar um terror. Esse período aí do dia 14 de julho vai acontecer então um verdadeiro período de terror, o grande medo da Revolução Francesa. Porque esse povo ele vai invadir igrejas, invadir palácios, invadir casas de grandes burgueses e passar o cerol geral na população. Só que, enquanto acontecia esse processo revolucionário despirocado, descontrolado na rua pelo Terceiro Estado, o Terceiro Estado, ainda reunidos lá em Assembleia Nacional Constituinte, vai criar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Mais precisamente, no dia 26 de agosto de 1789, vai ser proclamado, vai ser criado, vai ser aprovado esse documento. E nesse documento estabelece a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Pois, segundo ele, a lei ela é a expressão da vontade geral. Por isso, deve ser igual para todos, seja para punir ou seja para proteger qualquer cidadão. Essa declaração dos direitos do homem e do cidadão, ela é dita assim, do homem e do cidadão, porque nós estamos falando ainda de uma sociedade patriarcal, machista. Vai ter uma discussão pelo empoderamento da cidadania feminina. Só que surge nessa revolução essa discussão, só que obviamente vai demorar um pouquinho mais para isso se consolidar. De modo geral, quando a gente fala do homem, nós falamos de fato do homem, não do ser humano. Apesar disso, essa declaração ela é base fundamental para o surgimento da Constituição dos Direitos Humanos. Falou? Olha só. Essa declaração dos direitos humanos, dos direitos naturais do homem e do cidadão, ela tem como premissa básica os direitos naturais, que nós já estudamos, aquela treta lá de John Locke e os direitos naturais. Basicamente o direito à propriedade, à igualdade, à liberdade, à segurança, à felicidade, ou seja, cabe ao Estado garantir a todos os cidadãos o que seria considerado direitos naturais. Também traz aí a ideia da instrução necessária para todos os cidadãos. Estamos falando sim de uma instituição de ensino criada para formar cidadãos, aquilo que a minha filhinha falou lá no início do vídeo, e também a soberania reside na vontade do povo. Então as leis elas têm que ser criadas pela vontade geral, a vontade do povo, não a vontade de um rei absolutista que seja. Nós estamos falando aqui, o absolutismo não acabou ainda, vai acabar daqui a pouquinho, só que eles já estão criando as bases de uma monarquia constitucional para a França. Em 1790, a Igreja Católica perde os seus privilégios com a proclamação da Constituição Civil do Clero. É como se os padres, os párocos passassem a ser uma espécie de funcionário público francês. Vai acabar com os privilégios da Igreja Católica lá, ela deixa de ser inclusive um Estado da sociedade francesa. Obviamente vai ser destruída também ali na esteira dessa revolução os privilégios da nobreza. Vamos falar disso em breve. Em 1791 vai ser aprovado a Constituição Francesa. Agora o sistema político francês vai dar um passo, vai evoluir para uma monarquia constitucional. E junto com essa Constituição que estabelece a monarquia constitucional, vai ser estabelecida, primeiro, a tripartição dos poderes. Lá, aquelas ideias de Montesquieu, no espírito das leis, poder executivo, legislativo e judiciário. Então, o rei ele passa a ser apenas uma representação do Estado e não mais de governo. Ele não governa mais, ele seria aí um rei
com poderes limitados, igual já aconteceu com o rei da Inglaterra. Nós temos o voto, ele passa a ser um voto censitário. Ele é um voto masculino, mas ainda pautado nas bases da renda. Não é todo cidadão que pode votar. Ele ainda tinha que ter uma certa renda, um prestígio social para poder votar. Nós estamos falando que a burguesia, obviamente, não quer também escangalhar essa revolução para todo o povão, né? Então vamos ter calma aí, meu brother, nessa situação aí que a burguesia quer que a revolução se faça, mas se faça controlada. Vai perder o controle em breve. Você vai ter também, obviamente, como eu já falei, o fim dos privilégios de classes sociais, não haverá mais esses privilégios, a lei passa a ser igual para todo mundo. E, por último, a adoção do liberalismo econômico em sua Constituição. Galera, a burguesia conseguindo aí os seus direitos de propriedade e comércio. Essa revolução vai se manter aí porque o rei, ele obviamente não aceita essa treta para ele. Poxa, eu sou um rei absolutista, enviado por Deus, meu poder, ele vem do direito divino dos reis, Jacques Rousseau, né? E ele não vai aceitar, então ele vai se manter em contato com nobres da Áustria, nobres alemães, nobres italianos, para organizar uma espécie de contra-revolução. O vacilo do rei é que ele vai ser preso tentando fugir da França, lá na cidade de Varennes, e vai ser reconduzido para a França e preso dentro do Palácio das Tuileries, em Paris, como um traidor da Revolução. Por isso, essa Revolução vai dar mais um passo importante. Ainda com o rei preso, em abril de 1792, a Áustria e a Prússia vão se unir e vão declarar guerra contra a França, uma guerra contra-revolucionária. Vale lembrar que a mulher do rei, a esposa do rei, a Maria Antonieta, esposa do rei Luís XVI, ela era uma princesa austríaca. Então, basicamente, o papel dela foi fazer duas coisas. Primeiro, proteger a relação entre Áustria e França através aí dessa ajuda. Segunda, proteger a própria cabeça, né? Porque já pensou se virar moda essa coisa do povo reivindicar limites do poder do rei? Todas as monarquias absolutistas da Europa estavam tremendo de medo desse processo revolucionário que estava em curso na França. Então nós temos aí uma coligação de reis absolutistas, nesse caso primeiramente da Áustria e da Prússia, para tentar reprimir esse processo revolucionário francês. O rei, inclusive, ele vai ser acusado, mesmo preso, de manter contato com os exércitos contra-revolucionários. Ele vai, então, aí enfrentar problemas que vai custar-lhe a cabeça. E em setembro de 1792, as tropas populares francesas, lideradas aí por Danton, Marat e Robespierre, vamos falar deles mais na frente, vão conseguir vencer os austríacos e prussianos. Os prussianos é o mesmo que alemães, não tinha Alemanha ainda, mas era um estado alemão. Vão unir-se e vão vencer esses estados na Batalha de Valmy. E aí, dentro desse processo aí de pátria em perigo, que eles vão proclamar a pátria francesa em perigo, vão proclamar a Primeira República Francesa. Em outras palavras, é o que nós chamamos de período da Convenção Nacional. Isso aqui que chamamos de República Francesa vai ficar conhecido então como período da Convenção Nacional entre 1792 e 1794. É o momento em que os deputados vão exercer o governo da França sozinhos, diretamente, uma vez que o rei está preso por traição. E é nesse momento, desse período, que os deputados vão se organizar na Assembleia e vão se dividir de acordo com seus grupos. Os principais grupos de deputados serão os jacobinos, representantes da pequena e da média burguesia, do povão, fortemente influenciado pelas ideias de Rousseau por igualdade. Eles vão defender que o Estado precisa garantir a igualdade, a distribuição dos bens, das terras e tudo mais. Do outro lado vai ter o grupo chamado girondinos, que representavam aí a grande burguesia e a nobreza liberal, influenciados pelas ideias do John Locke, que vão defender o liberalismo econômico, e também do Adam Smith, onde o Estado deveria garantir então apenas os básicos e deixando que a economia fizesse a parte dela. E também no meio vai ter um grupo chamado planície ou pântano, aquele centrão, aquele povo prostituído que, de acordo com os interesses pessoais, apoiam ora jacobinos e ora girondinos. Uma curiosidade muito importante sobre essa revolução e esse momento da história para você é que nós dividimos os grupos políticos na política atual, os partidos políticos atuais, em partidos de esquerda, aqueles conhecidos como partidos socialistas,
que vão defender o Estado intervindo no bem-estar social, garantindo igualdade para todo mundo. Os partidos de direita, aqueles partidos liberais, capitalistas, que defendem que o Estado tem que privatizar e tudo e diminuir a interferência do Estado na economia e na sociedade. E o tal do centrão, aqueles partidos que não têm lado, que são de fato prostituídos, que ora apoiam um lado, ora apoiam outro, quem dá mais, né? Então é nesse momento aqui que essa organização política fica cristalizada, até hoje inclusive, é posta em prática, partidos de esquerda, direita e centro. Jacobinos, o que representa os partidos de esquerda, os girondinos representam aí a direita e Planície ou Pântano, o centrão. Né? Ainda nesse momento de organização dos partidos políticos, dos grupos políticos aqui na Revolução Francesa e por intervenção popular também, em janeiro de 1793, o rei Luís XVI e toda a sua família vai ser guilhotinada. Né? O rei condenado aí por traição lá naquela tentativa de auxiliar a Áustria e a Prússia de acabar com a Revolução, eles vão ser guilhotinados e nesse momento a França vai ser completamente republicana, governada aí pela Convenção Nacional. Só que, claro, isso vai gerar uma reação externa e, mais uma vez, uma coligação vai se organizar para invadir a França e acabar com essa revolução. Lembrando que os reis absolutistas da Europa, eles estão, claro, preocupados com medo dos rumos dessa revolução. Se até um rei agora vai perder a cabeça nesse processo revolucionário. Para resolver esse problema vai ser criado aí medidas de defesa nacional. 3 órgãos vão ser criados. O Comitê da Salvação Pública é uma organização é uma forma de organizar um exército popular, organizar e treinar esse exército para defender a França das invasões externas. É o Comitê da Salvação Pública. Também vai ter um Comitê da Segurança Civil, uma espécie de inteligência, de polícia de inteligência interna para identificar possíveis inimigos desse sistema, dessa revolução. E, por último, o Tribunal Revolucionário, que é onde a guilhotina vai funcionar e vai julgar e condenar os acusados de serem contra a revolução, traidores da pátria. Essa organização aqui ela vai ser organizada e vai ter sucesso para impedir a França de ser invadida aí pelos contra-revolucionários austríacos, alemães, italianos, prussianos, no caso alemães, né? Dentro desse período aqui, que nós vamos chamar de Convenção Nacional, entre 1793 e 1794, os jacobinos, liderados por Robespierre, Danton e Marat, que inclusive vão ser líderes, vão ser comandantes do Exército da Salvação Pública, eles vão tomar o poder indiretamente. Em outras palavras, os jacobinos eles vão monopolizar as decisões da Convenção Nacional e Danton, Robespierre e Marat, eles vão ser aí líderes dos jacobinos. Obviamente, os jacobinos eles representam a vontade da maioria, que é a vontade dos mais pobres. Por isso, esses 3 eles vão monopolizar as decisões, só que o período que eles estão dominando a Assembleia, né, essa Convenção Nacional, vai ser chamado de período do terror, porque vai ser extremamente violenta. O período em que Robespierre, Danton e Marat, entre 1793 e 1794, vai ser extremamente violento, porque cerca de 17 mil pessoas vão ser condenadas à guilhotina no Tribunal Revolucionário pelo Comitê da Segurança Civil. Vai se instalar na França um período de extremo pavor, porque todas as pessoas que discordam das ideias deles, os considerados opositores, vão ser então eliminados, executados. Então, a quantidade de pessoas executadas vai ser tão grande que isso vai acabar desestabilizando esse período aí da Revolução Francesa, dando origem a novos golpes. Tá? E é por isso, nesse período, que o símbolo, mais um símbolo da Revolução Francesa, vai ser a temida guilhotina. A famigerada guilhotina, um instrumento de morte limpa, rápida e eficaz para executar os seus condenados. Né? A guilhotina ela passa a ser um símbolo da Revolução Francesa. Ela basicamente vai cantar o dia inteiro. Né? Centenas e centenas de mortos diários, principalmente em Paris, todos eles considerados contra-revolucionários opositores. E ainda nessa esteira aí de condenar pessoas à guilhotina, serão condenadas pessoas realmente acusadas e realmente culpadas por serem contra-revolucionários
E também pessoas que não são contra-revolucionários de verdade, mas serão acusados pelos seus vizinhos, pelas pessoas. Eu não gosto daquele cara ali, eu vou denunciar ele por ser contra-revolucionário. E como o tribunal estava com sede de sangue mesmo, os caras estavam passando cerol geral. Então esse período aí vai ser o momento de maior terror do processo revolucionário francês. E é esse terror que acaba desequilibrando aí a revolução. Só que nem tudo vai ser sangue, né? Nem tudo vai ser guilhotina. Eles vão tomar medidas importantes, os jacobinos no poder, né? Guiados aí por Robespierre, Danton e Marat, vão tomar medidas populares. E dentre as medidas mais populares que vale lembrar, né, que você tem que saber, vai ser o tabelamento do preço dos alimentos. Isso vai agradar, obviamente, os mais pobres que precisam de comida barata. Então é o Estado que passa a organizar o preço dos alimentos. Vai haver o fim da escravidão nas colônias. Na Constituição, na primeira Constituição francesa, lá do início da Revolução, vai ser estabelecida a proibição da escravidão na França, coisa que já não era muito comum desde o feudalismo. Aí, por lei, passa a ser proibida a escravidão na França. E agora passa a ser proibido também a escravidão nas colônias francesas. Olha que bacana. Nesse momento aí que os haitianos vão começar aquela revolta do Haiti, a revolta de escravos do Haiti e a Revolução Haitiana. Quase todos os bens da igreja e da nobreza serão vendidos para arrecadar dinheiro para o Estado, vendidos a preços baixos, inclusive para o povo. Vai haver a abolição da prisão por dívidas, não se pode mais prender uma pessoa por ela dever, então isso também vai ser decidido. Instituição da escola pública, gratuita e obrigatória a todos, também já foi falado aqui pela minha filhinha sobre essa coisa aqui. A Revolução Francesa institui o ensino público como forma de formar o cidadão que o Estado precisa. É uma ideia de Rousseau, que já foi discutido isso numa aula passada, que cabe ao Estado garantir a formação dos seus cidadãos. Por isso aí a ideia da instituição pública. Se você tinha vontade de matar o cara que criou a escola pública, bota aí a responsabilidade em Rousseau e na Revolução Francesa. A escola pública e obrigatória, vale lembrar, tá? E por último foi adotado o calendário revolucionário, o novo calendário francês, que basicamente, assim, para que você precisa saber, claro que eu não vou entrar em detalhes, é um calendário também dividido em 12 meses, com 30 dias cada um, mas a principal mudança dele vai ser o nome dos meses. Porque o calendário gregoriano, é o que era utilizado antes e o que voltou a ser utilizado, esse que nós utilizamos agora, ele foi criado pela Igreja Católica, o Papa Gregório. Então os revolucionários que estavam com treta com a Igreja Católica precisavam acabar com todos os vestígios da Igreja Católica. Esse calendário, inclusive, ele é baseado nos eventos da cristandade, dos cristãos. E o calendário gregoriano, ele já é baseado já mais na produtividade agrícola. Tanto que o nome dos meses, que ele vai aparecer em algum lugar aqui para vocês verem, ele tem alguma coisa relacionada aí com Vintimário, o mês do vento, Nivoso, o mês das neves, Frutidor do início da primavera, né, dos frutos, enfim, né, Termidor, o fim da colheita. Ele tem a ver aí com o processo de produção agrícola. Só que é importante você ter uma noção que vai acontecer esse calendário aqui, para você saber entender o nome dos golpes que estão vindo aí. Vai ter um golpe chamado 9 Termidor, porque vai acontecer no dia 9 do mês Termidor, e depois um golpe no dia 18 do mês de Brumário. Então, para você entender aí a origem desses nomes, é bom saber que havia um calendário e aqueles ali são nomes desses novos meses, os novos nomes para os meses da Revolução Francesa. Bom, como que acaba o período do terror? Robespierre, Danton e Marat, principalmente Robespierre, considerado aí o incorruptível, o cara muito bom de lábia, vai convencer todo mundo o que ele quiser. Ele vai acabar exagerando na perseguição, no radicalismo da Revolução Francesa. Eu acho que radicalismo é a palavra-chave aqui para esse período, radicalismo do processo. E aí eles vão acabar perdendo o controle. O próprio Danton ele vai ser condenado à morte pelo próprio Robespierre. Olha só, os caras já estão brigando entre si. E o Marat ele vai ser assassinado por uma jovem que quer vingança pela morte do pai dela, que foi denunciada por Marat por conspiração. E aí os girondinos organizam então um golpe, processam Robespierre por estragar a revolução com o seu despotismo, com o seu excesso de autoritarismo. E ele aí, além de tomar um tiro na boca para não se defender, ele vai ser guilhotinado também.
E é isso que nós chamamos de golpe nove termidor, ou seja, o momento que os girondinos assumem o poder da Revolução Francesa e começa mais um período desse processo chamado período do Diretório. Entre 1795 e 1799, 5 deputados girondinos vão assumir o governo da França e vão governar de acordo com as ideias dos girondinos, à direita. Basicamente, eles vão tomar inúmeras decisões políticas impopulares, vão cancelar quase tudo que os jacobinos fizeram para o povo, vão cancelar o tabelamento de preço, a escola pública. Eles só não vão cancelar basicamente o calendário, mas de modo geral eles vão começar a cancelar todas as coisas feitas pelos jacobinos que atendiam a população. Portanto, começa aí a haver várias revoltas populares contra os girondinos. Eles também vão se envolver em escândalos de corrupção, de muita ineficiência política, e aí ameaçando o processo revolucionário, eles vão chegar numa conclusão. Precisamos de alguém para governar a França e alguém que seja hábil, que seja querido pelo povo e também aceito pela nobreza. E já havia essa pessoa, era um jovem tenente, que nesse momento nem é tenente mais, mas era um jovem tenente com uma carreira militar estratosférica, ascensão rápida, uma ascensão extremamente rápida na carreira militar, um herói para a nobreza, porque ele é um defensor do liberalismo e também dos interesses da nobreza, porque ele também era nobre, apesar de ser um nobre corso, um nobre não francês, ele nasceu na ilha chamada Córcega, né? Ele era um nobre da periferia, vamos colocar assim, um nobre da roça, vamos botar assim, uma pequena nobreza inclusive, mas ele também era um cara que ascendeu pelos méritos próprios, mostrando que é possível, através do seu talento, da sua coragem, ascender socialmente. Então você tem aí um cara que era a imagem do cidadão perfeito, o Napoleão Bonaparte, que no dia 18 do mês de Brumário vai dar um golpe e vai instituir o período do consulado francês. No consulado, a França passa a ser governada por 3 cônsuls. Napoleão assume o cargo de primeiro cônsul. Você já deve ter ouvido falar, ou deveria saber, que existe um sistema de governo chamado triunvirato, que foi colocado em prática lá na República Romana, foi colocado aqui em prática no Brasil, através do período da regência, né? Basicamente, o que é o triunvirato? É um governo governado por 3 pessoas, um sistema de governo de 3 pessoas. Os 2 partidos de oposição, no caso aqui, jacobinos e girondinos, e alguém no meio como primeiro cônsul para organizar essa disputa entre os 2 lados. Então, Napoleão Bonaparte assume o governo aqui como primeiro cônsul, dando início àquilo que nós chamamos de Era Napoleônica. Tema para o próximo vídeo, para a próxima aula. Beleza, meu povo? Termina aí essa treta gigantesca chamada Revolução Francesa, com as suas idas e vidas, que não acabou, a Era Napoleônica faz parte dela ainda, só que vai ficar para a próxima aula, tá bom, galera? Beijo, continue estudando para lacrar na prova e lembre-se que Revolução Francesa cai com frequência, tipo o Vasco assim. Tchau!